O História Magister só é feito possível graças ao apoio de diversas pessoas. Esse episódio em especial, gostaria de agradecer a edição extraordinária de Nichelle Lopes. Sigam-a no Twitter, é @NCLPSS. Aos apoiadores do canal, Bruno Borsato, André Heinle, Márcio Campos Porto e Nelly de Matos. Também a loja católica Cooprimum. Por favor, acessem Cooprimum em todas as redes sociais ou cooprimum.com.br para apoiar a loja. E se você também quiser se tornar um apoiador do nosso trabalho de história, considere se tornar um doador em apoia-se, apoia.se/História Magister. Uma das funções mais importantes da história é colocar a nossa própria história, a nossa situação atual, o nosso cotidiano em perspectiva com o mundo não só como ele é, mas como ele já foi. Muitas das coisas que nós tomamos hoje como as piores possíveis ou as mais terríveis que já aconteceram são, se colocadas em perspectiva com o resto da história do planeta, muito melhores, temos condições muito menos destrutivas de viver no planeta. Claro, ainda temos muitas dificuldades, mas, como diz uma grande historiadora, o papel da história é colocar as coisas em comparação com as dificuldades dos seus antepassados. Isso serve para tudo. Serve para as guerras, para a economia, para a desigualdade, a fome, todas as coisas que você pode pensar. E uma das mais claras, são as doenças. As pandemias que assolam o planeta quase que como um relógio. Há lugares hoje que são muito ruins, são lugares tão ruins quanto a época passada. Lugares da Índia, da China, do interior da África, são lugares que ainda sofrem com muitas doenças crônicas no sentido de pestes, mas o mundo, no geral, está muito melhor do que a época, por exemplo, do medievo. Uma das grandes, alguns dizem a maior doença a assolar a face do planeta, a peste negra, como ficou conhecida. Peste negra é uma doença que está no imaginário popular, alcançou basicamente todos os pontos do planeta conhecido na época, dizimou a população mundial e modificou a sociedade de uma maneira que até hoje nós sentimos, ou somos, melhor assim dizendo, filhos da época de que a peste negra assolou o planeta. Isso é bom, esse História Magister é especial para colocarmos não só as doenças que estão assolando o planeta hoje em perspectiva, mas também as suas consequências. A peste negra, a maioria dos estudiosos concordam que a peste negra começou, a primeira grande onda de infecções da peste negra começou em 1330, no interior da China, quando alguns ratos saíram do interior fugindo da seca e começaram a achar seus caminhos para as grandes cidades chinesas. Mas há relatos meio esparsos de que desde 1220 a peste negra já existia no território chinês, quando Gengis Khan estava invadindo o território de Karaktai. Uma das grandes histórias também do planeta, que é a luta de Gengis Khan contra a China. Talvez iremos ter um História Magister sobre esse grande homem. Mas quando Gengis Khan estava em 1220 atacando o território de Karaktai, no norte da China, quando ele estava passando pelo interior da Mongólia, entrando na China, algumas pessoas nos vilarejos onde ele estava chegando já estavam mortas, vilarejos inteiros completamente dizimados, com alguma coisa que eles não conheciam, mas a sua pele caía dos ossos, sua carne. Quando eles penduravam os corpos, amarravam com cordas e deixavam no sol, a carne caía dos ossos, como se estivessem escorregando. É assim que é descrito no livro A História Secreta dos Mongóis, a única biografia de Gengis Khan existente.
É a única biografia em Gengis Khan da época, digamos assim. E Gengis Khan pegou essas pessoas, esses mortos dessa doença desconhecida, levou até a região de Karakitai e jogou os mortos nos rios, fechou as saídas das cidades e começou a jogar os corpos por cima dos muros, usando essas pessoas como armas químicas. E muitos historiadores dessa época dizem que Gengis Khan, nesse ato de usar os mortos como armas químicas, foi o responsável por levar a peste negra às cidades da Rota da Seda. Mas a única coisa mais comprovada que temos são 100 anos depois, em 1330, na China. Essa doença chega na região chinesa e passa pela Rota da Seda até a Europa, onde ela chega em 1340, na região de Gênova ali. E os navios por onde ela chega ficam conhecidos como navios da morte. Porque antes deles atracarem, eles já contavam com, na sua média, 90% da sua tripulação morta, do pessoal que saiu do leste e chegou na Itália. Os navios agora tinham ordens para esperarem 40 dias antes de atracar, para ver as pessoas que sobreviveram. Quem sobrevivesse, se sobrevivessem, estariam imunes a essa doença, é daí que veio o termo quarentena. E assim que a peste negra entrou na Europa, ela começou a fazer uma contagem das maiores ou as menores cidades de 500 mortes por dia. Isso na época medieval é uma coisa completamente assustadora. Porque mais do que as mortes, eles não tinham ideia do porquê estavam morrendo. Hoje, quando nós temos uma peste que assola o mundo, um vírus, uma bactéria, nós podemos saber de onde ele veio, de qual família ele é. Os países colocam estudiosos para estudar essa doença assim que começa. Mas eles não tinham nenhum entendimento do que estava acontecendo com eles na época. O rei da França, na época, chamou essa doença da culpa dos planetas de Marte. A população achava que era um castigo de Deus, ou, como ficou mais popularizado entre o povo, que isso era um ato do demônio diretamente, atuando para destruir a sociedade europeia da época. Porque a sociedade europeia, no começo do século XIV, eles estavam numa posição não exatamente confortável, mas eles tinham uma simbiose muito grande entre a igreja e a sociedade. Então, quando um castigo desse tamanho começou a assolar a sociedade, começou a assolar o clero muito, muito fortemente. Normalmente o clero, por ser um pouco acima dos pobres, eles escapavam disso e o clero podia reconstruir a sociedade de acordo com as regras de Cristo. Mas dessa vez, o clero estava morrendo na mesma velocidade ou até mais rápido do que o povo, porque os padres iam atender aos doentes e acabavam infectados e voltavam e infectavam o resto da sua congregação, o resto do clero. Isso começou a se espalhar pelo clero. O pessoal começou a achar que isso era um castigo à igreja e a eles, que eram parte da igreja. Então era o demônio agindo na Terra. Uma frase do livro A Distant Mirror mostra a imensa situação de desolação que estava na sociedade da época. Abro aspas. Mulheres abandonaram maridos, e os pais a seus filhos, e irmãos a seus irmãos, e não voltavam nem para enterrá-los. Nas cidades imensas trincheiras eram abertas e os mortos as enchiam, centenas de dia e de noite, sem padre ou família ao lado, pois não havia mais quem sobrevivesse. Nem a cidade chorava a morte dos seus, pois quando a trincheira enchia, era hora de abrir a outra. E se perguntar enquanto a abria, não sei, mas quando a morte viria para você. Fecho aspas. Essa frase demonstra como a sociedade estava completamente quebrada. Uma sociedade tão unida como era a do começo do século XIV, agora no meio do século XIV, estava completamente desregrada, porque a peste negra era, como é habitual das doenças pandêmicas, mas mais especificamente sobre ela, uma doença muito solitária. No momento em que você percebe que o contágio é diretamente com outra pessoa, as pessoas começaram a se isolar.
E as que não estavam isoladas por própria força, estavam isoladas porque toda a sua família tinha morrido. Ou porque toda a sua cidade tinha morrido. E as pessoas agora, as cidades começavam a esvaziar, elas não tinham mais como trabalhar ou para quem vender as suas coisas. E saíam dali para as grandes cidades, onde iam infectar mais pessoas. Nessa geração, logo após a peste negra foi tão modificada por essa doença, por essa pandemia mental de que você não pode ficar perto das outras pessoas, dessa quebra de confiança, que 25% das pessoas na Inglaterra da geração pós-peste negra não casaram. 25%. Um número que não acontece nem hoje, porque as pessoas estavam evitando o contato social mas tão fortemente. A Inglaterra foi um dos lugares mais atingidos pela peste negra. E as pessoas simplesmente não casavam mais, não se congregavam mais. No livro que eu acabei de citar, A Distant Mirror, The Calamitous 14th Century, de Barbara Tuchman. Barbara Tuchman, inclusive, uma das maiores historiadoras vivas até hoje, escreveu um maravilhoso livro que, se eu não me engano, ganhou o Pulitzer, The Guns of August, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Quem tiver interesse, leia os 2 livros. Mas esse livro que ela escreveu é sobre o século XIV no geral, mas é um grande retrato da época da peste negra. E ela conta, por exemplo, uma história sobre um monge católico chamado John Klein, Brother John Klein. E o cenário onde o Brother John Klein está é no centro de uma cidade, com os mortos da cidade ao redor, jogados pelo chão, espalhados, e ele sentado, sozinho na cidade, escrevendo num pedaço de papel. Como se fosse uma cena de filme, uma cena de série medieval, uma cena de filme de fantasia. E ele escreve pedindo que as pessoas, mesmo que esqueçam o que aconteceu com essa geração, não esqueçam de continuarem unidas umas às outras, para que a alma humana persevere não só a doença dos céus, que é como ele escreveu, mas aos ataques do demônio ao mundo. Uma outra pessoa também escreve, Barbara Tuchman, que escreveu sobre o Brother John, escreveu que ele morreu da peste, que ele pegou no meio dessa cidade, mas escapou do anonimato da história. Esse tipo de imagem heróica de uma pessoa que se vê desolada na cidade onde morava e vai atrás de tentar recordar os últimos momentos da cidade é uma coisa muito bonita, mas nós também temos que ver o lado menos heróico da sociedade. Como ficam as regras da sociedade? Como ficam os comportamentos antissociais? Se você tivesse não só a ideia, mas a plena certeza de que você iria morrer, talvez não amanhã, mas até no final do mês, as regras sociais valeriam a mesma coisa? Eu imagino que não. Tanto para o bem quanto para o mal. A época da peste negra, esse século XIV, finalzinho do século XIII, começo do século XV, é uma das épocas mais férteis dos maiores santos da história da Igreja Católica. Santo Antônio, de Santa Teresa d'Ávila, o Papa Clemente VI, grandes e grandes santos, grandes homens e mulheres da história da Igreja Católica e da humanidade no geral, são dessa época. Porque eles viam nessa adversidade de pessoas morrendo nas ruas e a pele caindo dos ossos, a carne caindo dos ossos, e eles viam que agora a regra social de se manter longe, se preservar o seu dinheiro não valia mais nada. Eles se despojavam dessa pele social e se entregavam completamente ao seu próximo. Mas o oposto também existia. Pessoas que agora não tinham mais nada, ou na época, que antes da peste não tinham mais nada, agora vem que grandes famílias ricas que morreram, todas no mesmo lugar, e agora há terras, há ouro, há grandes fortunas, sem ter quem as guarde, e sem ter quem as peça de volta, porque a família inteira morreu. Então começa a acontecer uma mudança na sociedade, com um surgimento de uma nova, não uma nova casta, porque continuam sendo ricos, mas novas famílias nascidas completamente do nada, que por acaso do destino sobreviveram à peste negra
e que agora estão conseguindo os meios necessários para subir na vida de um jeito que eles não conseguiram antes, porque a estrutura da sociedade era muito rígida. E a plebe não subia ao nível dos nobres, mas agora, com as regras ruindo, um pobre conseguia ter toda a terra e o dinheiro de um nobre, porque o nobre faleceu da peste negra. E não tinha quem pegasse essa coisa de volta, porque a família próxima deles também faleceu. A população da Inglaterra nessa época, antes da peste negra, era de 6 milhões de pessoas. Quando a peste acabou, a primeira onda da peste, a população era de 2 milhões de pessoas. As pessoas, a plebe, que era a força de trabalho da sociedade, a força de trabalho na sociedade medieval é tudo. É como a nossa eletricidade hoje. A força de trabalho na época medieval não tinha muitas garantias, não tinha muitos direitos. O que eles tinham era apenas o seu salário e a garantia de que eles seriam guardados pelo senhor feudal. Mas agora eles começaram a perceber, com tanta gente morrendo, que sem eles nada seria feito. Então as primeiras greves da história da Europa, as primeiras, não sindicatos, mas uniões para discutir e refazer as condições trabalhistas, vêm da época da peste negra. Porque agora eles perceberam que se a nobreza quisesse que eles trabalhassem, teria de pagar mais a eles, dar condições melhores. Porque agora não existe mais outras pessoas para a nobreza ir atrás. A nobreza claramente percebeu isso, e como era uma sociedade muito rígida, uma sociedade com regras muito estáticas, a sociedade da nobreza tentou reagir a essa insurreição dos populares da maneira que eles podiam, que era passando leis. Então a população nobre começou a passar leis proibindo patrões, por exemplo, de pagarem maiores salários. Leis proibindo pessoas de procurarem melhores salários. Leis proibindo você de não ter um emprego, por exemplo. Se você fosse pego à toa na rua ou tentando pedir alguma esmola, a pessoa mais próxima podia simplesmente pegar você pelo braço e colocar você para trabalhar em algum lugar. E essas pessoas que se viam antes completamente à mercê dessa nobreza, agora tinham uma gama de opção muito maiores para tentar dobrar ou se esquivar das regras da sociedade e fazer alguma coisa diferente da sua vida. Não que eles necessariamente fossem nobres, mas uma das grandes rotinas da época do medievo não era uma regra absoluta. Há inúmeras histórias de plebeus que ascenderam à mais alta nobreza, mas, numa regra geral, as pessoas se mantinham na sua classe social ao longo da vida. E a peste negra modificou tudo isso. Tanto que há uma corrente na história muito forte que diz que a Renascença, a grande época italiana do descobrimento da ciência e da arte e da música, se deu apenas graças à peste negra. Porque, como eu falei mais cedo, o clero foi tão atingido quanto a própria população. Isso não era comum. O clero, apesar de estar abaixo da nobreza, eles ainda estavam acima da plebe. Então, quando esse tipo de doenças atingiam as pessoas, eles conseguiam se esquivar aqui e ali de uma maneira, por ter melhores comidas, por ter melhores hábitos de higiene. Mas a peste negra não conseguiu distinguir pessoas, e o clero também, nessa necessidade de estar perto das pessoas, foi muito atingido. O número de mortos não deu conta do clero, por exemplo. O Papa Clemente VI passou nessa época um decreto autorizando que certas pessoas na sociedade, se fossem plebeus ou nobres, mas tivessem a boa reputação e uma história com o clero poderia indicar essas pessoas, mas pessoas comuns fora, que não são padres, poderiam dar a unção dos enfermos às pessoas, porque não existia um padre suficiente para estar junto das pessoas. E o clero começou a morrer numa velocidade muito rápida. E quando a peste começou a arrefecer, o clero estava completamente esvaziado e as pessoas estavam precisadas de um clero. Imagine você que uma doença atingisse hoje o planeta e as universidades se vissem esvaziadas de professores e reitores, porque na época do medievo, o clero, ele controlava as universidades, que foram uma criação da Igreja Católica. Eles controlavam
quem poderia se formar nas universidades como doutor, como advogado, quem entrava no clero, a ascensão social era muito dirigida através da igreja. Então, quando o clero esvaziou, as pessoas tinham necessidade da restauração do clero simplesmente para que a sociedade voltasse a funcionar. É como se fosse, no paralelo que eu estava traçando, as universidades esvaziaram, não tem mais professores ou reitores, e você precisa dos médicos, você precisa dos cientistas para lutar contra essa epidemia que está acontecendo, ou na consequência da epidemia. Qual é a coisa humana, a reação humana mais natural frente a isso? É colocar as pessoas que já estão lá dentro, estudantes, e promovê-los a médicos. Então você imagina estudantes do 2º, 3º ano de medicina automaticamente laureados como médicos, porque a sociedade precisa de médicos e essa é a solução mais rápida que a sociedade pode achar. Na época do medievo foi a mesma coisa. Pessoas de 16, 17 até 20 e tantos anos começaram a ser elevadas ao clero, porque o clero precisava de pessoas e tinham muitos órfãos, tinham muitas pessoas que perderam a família inteira e agora não tinham mais como se encontrar na sociedade. Essas pessoas foram levadas ao clero. Mas uma das consequências de abaixar a idade de uma certa profissão, digamos assim, é que a experiência cai. E as pessoas são mais levadas a cometer erros ou a cometer corrupção. Então esses padres que entraram no clero esvaziado na geração seguinte da peste negra se viram muito novos, com um poder muito grande na mão, com uma igreja diminuída por causa da peste. Então os poderes do clero estavam mais concentrados e eles começaram a fazer o que se viu nas outras gerações, da corrupção na igreja sendo muito rampante. E uma das facetas da corrupção do clero na igreja, que culminou na grande tragédia do protestantismo em 1500, na época de Martinho Lutero, mas uma das faces dessa corrupção da igreja é que agora o clero queria muito luxo. Então eles começaram a comprar casas, começaram a comprar grandes castelos e começaram a querer muitas obras de arte. Então o clero virou o grande patrono das artes na Europa. E esse dinheiro do patronato das artes, numa sociedade completamente empobrecida, e agora a classe artística da Europa virou uma das classes mais ricas, proporcionou que as pessoas que antes tinham profissões de família como marceneiros ou peixeiros ou caçadores pudessem se dedicar à arte. Foi daí que nasceu a época do Renascimento. Grandes pessoas que teriam uma história de vida completamente diferente agora enveredaram nas artes, e as artes agora se tornaram o grande movimento da Europa. Assim as ciências, com as universidades continuando sendo tocadas pela igreja, assim também como a literatura. Isso tudo porque a peste negra esvaziou a sociedade, não só no geral, mas o clero também. Barbara Tuchman, essa historiadora que eu citei, diz que o homem moderno foi nascido pela peste negra. Não só no sentido que eu comentei sobre a divisão entre pessoas que viam a sociedade como má e boa nessa altura do campeonato, com as regras sendo diluídas, mas o individualismo começou a virar a nova ordem social. Porque se você sabe que a ordem social está ruindo e você sabe que não há padre ou doutor que vá te proteger, então é natural do ser humano que ele vá procurar na hora do desespero o máximo que ele pode, no mínimo de tempo possível. E daí vem os crimes, vem as revoltas, vem os estupros, coisas que no meio da peste negra começaram a assolar a sociedade já atacada por essa grande desgraça. E as pessoas que não estavam perturbadas por essa quebra da regra social estavam pensando consigo mesmo quais seriam os culpados. Porque, como eu falei, eles não tinham como saber da onde vinha, da onde nasce um vírus. Então eles estavam procurando culpados. Eles pensavam nos leprosos da Europa. Os leprosos da Europa foram o primeiro alvo mais óbvio, porque se você quer acabar com uma doença e você vê uma pessoa manifesta da doença do seu lado, você pensa que
Se você eliminar a pessoa, você elimina um foco de transmissão da doença. Então os leprosos começaram a sofrer grande violência ao redor da Europa. Os ricos também, numa parte um pouco mais ambígua, quando eu digo ricos, porque se sabia que pela própria lógica, se sabia que as coisas vieram, a doença veio pela rota da seda e também veio pelos navios da Ásia, mas uma grande parte dos ricos da Europa faziam parte de uma mesma família, que eram os judeus. Os judeus já eram, nessa época, boa parte da sociedade que tinha muito dinheiro à sua disposição. Os judeus comissionavam navios, comissionavam coisas para se comprar no leste da Ásia, no leste do mundo, na Ásia, para trazer e revender na Europa. E eles foram pegos como bode expiatório nessa época. E muitas histórias, não só essas histórias mais racionais, digamos assim, de que eles estavam patrocinando os navios, mas histórias completamente desesperadas para tentar colocar a culpa neles, foram criadas como a mais disseminada da época, de que os judeus estavam envenenando, colocando a peste nas águas dos poços da Europa. E as pessoas precisavam das águas dos poços artesianos que tinham pela cidade, estavam pegando a doença por causa dos judeus. Essa foi um dos motivos de mais uma das grandes perseguições que eles sofreram na época, que talvez ao longo da história, não sou um grande historiador do povo judaico, pessoas podem falar muito melhor sobre isso do que eu, mas talvez foi a maior perseguição ao povo judaico até que viesse a Alemanha nazista. A sociedade estava completamente louca e não era por menos. A estimativa geral da peste negra é de que ela tenha matado 75 milhões de pessoas nessa época. De uma sociedade entre 100 e 120 milhões no mundo inteiro. Essa contagem é tida como uma estimativa geral nos registros públicos, mas há, claro, pessoas no interior dos países, nas fazendas, em cidades onde não existiam esses registros, no século XIV, que não foram contadas, então esse número obviamente deve ser muito maior, mas é colocado como metade do mundo conhecido na época. Isso é uma tragédia que pouquíssimo precedente há no planeta, talvez não há nenhuma. O mais próximo que nós podemos colocar em perspectiva é no final da Primeira Guerra Mundial, enquanto alguns soldados estavam treinando num campo em Kansas. Alguns deles começavam a estar sentindo uma grande falta de ar, caíam no começo do treino, eram levados ao hospital, mas não conseguiam nunca recuperar o fôlego e acabavam vindo a falecer. Essa doença se espalhou como pólvora pelo mundo e era uma variação da influenza que nós conhecemos, a influenza A, da gripe H1N1, uma das variáveis dela, que também é vinda da China. E essa grande doença cardiorrespiratória ficou conhecida como a gripe espanhola. A gripe espanhola matou um total entre 40 e 100 milhões de pessoas no começo do século XX. De 2 a 5% do mundo, em números exatos, ela é a doença que mais matou até hoje. Mas na proporção, foi de 2 a 5% do mundo, e a peste negra que acabamos de falar foi mais de 50% do planeta. A desconfiança social no começo do século XX por causa da influenza foi um desagregador na sociedade gigantesco. Os vizinhos não se reuniam mais em lugares, as igrejas esvaziaram, os negócios se fecharam porque existia uma desconfiança de que essa doença, que eles não sabiam ainda de onde vinham, obviamente o estudo já existiam, já conheciam sobre bactérias, já conheciam sobre vírus, mas os estudos eram muito mais devagar, então a história que se popularizou entre o povo é de que isso era uma arma biológica alemã. E as pessoas começaram a usar máscara em todos os lugares. O comércio e as fábricas fecharam pela simples falta de movimentação financeira. O crash da Bolsa de Nova York nasceu aí. E a gripe espanhola foi uma doença completamente nova para a época, porque esse tipo de doença
que acomete o sistema respiratório pega ou as pessoas muito jovens ou as pessoas mais velhas. São mais suscetíveis a pegar esse tipo de doença. A gripe espanhola pegava as pessoas na faixa entre os 25 e 40 anos, que é a idade produtiva da sociedade, é o povo que efetivamente leva a sociedade para frente. Para colocar em perspectiva os números, a gripe espanhola matou em 25 semanas o mesmo que a AIDS matou em 25 anos. E a AIDS é uma doença que, por pior que ela seja, e ela é muito devastadora no organismo humano, mas ela avança devagar. Então ela dá tempo não só da pessoa, mas da sociedade em volta de se planejar e se adaptar ao andamento da doença. As grandes pandemias da história não dão essa chance. As grandes pandemias do mundo paralisam o planeta, capturam o momento e destroem a sociedade de uma maneira que ela se rearranja e ela se torna indistinguível. E as pessoas mais espertas, ou as pessoas que têm mais poder de capturar a sociedade quando ela está mais frágil, são as que mais veem oportunidade nas pandemias. Apesar delas sempre acontecerem, e não há motivos para achar que elas não vão continuar acontecendo, e incrivelmente parece que sempre vêm da China, são raras, cada vez mais raras na nossa medicina moderna, e estamos cada vez mais preparados como sociedade para essas pandemias. Um outro lado disso é que a sociedade também pode estar cada vez mais vulnerável a esse tipo de oportunismo, a esse tipo de ataque, ou até de armas biológicas nas mãos de grandes players que veem na destruição do tecido social grandes oportunidades de modificar a sociedade ao seu bel prazer, especialmente quando ela não está indo na sua direção, na direção que eles veem como vantajosa. Mas isso é material para um futuro episódio do nosso História Magister.